A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça Sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Palavra do culto da Vila Barcelona, em São Caetano do Sul. Foi pregado Daniel capítulo 6. Daniel nas covas dos leões. Daniel foi perseguido por aqueles que não tinham piedade, né, irmãos? Por aqueles que queriam vingança, né, irmãos? E o que aconteceu? Daniel foi lançado nas covas dos leões. Com certeza, cheiro de carne não tinha, com permissão de Deus, né? Os leões devem ter sentido ali cheiro de flores, de vegetais, né? Para não comer Daniel. Foi ordem de Deus, o qual depois os acusadores todos foram lançados e mal caíram nas covas, já foram devorados juntos com seus filhos. Por que jogar as crianças? Crianças não fez nada, mas já era o fruto da maldição, já era o fruto da vingança mais tarde lá na frente contra o rei Dário. Então, irmãos, olha só que pregação linda Deus deu na boca do nosso querido irmão Alex. Nosso irmão Alex era diácono, ancião, caro servo de Deus, muito humilde e muito espiritual. Vamos ouvir, queridos, na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o livro de Daniel, capítulo 6. Que maravilhoso. Glória a Deus. Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Nas Bíblias mais atuais está na página 1056 do Velho Testamento. Acho que é meu 6. Tá que limpa nós. Tem um dia que nós estamos na cova profunda. Sempre procure ver ao lado se todos Você estão consegue ouvindo. enxergar? Eu não estou Às vezes, vendo. alguma pessoa nova que está convivendo conosco tem dificuldade de achar. Igual. Essa que alguém sabe por quê? Da terra. Porque, irmãos, às vezes na própria leitura 2004. já está o recado que nós aguardamos. Glória a Deus. Santo É Deus. importante lermos as Escrituras. Daniel, capítulo 6, meia dúzia. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edicto real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias,
fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que você não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edita. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, e se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs, dentro do seu coração, livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nem o edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois prosperou
no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Glória a Deus. Porque Daniel, quando ele colocou, ele caiu em espírito. Por isso que os homens caíram na carne, por isso que o véu caiu. Verdade. Santo Deus. Entendendo o fato ocorrido com esse jovem que foi transportado de Judá e foi servir ali no palácio no momento do reinado do rei Dário. Junto dele, irmãos, como vimos, foi constituído homens importantes, homens sábios, homens que ali no momento eram muito úteis para poder servir o rei. E junto desses 120 homens presidentes, junto deles haviam 3 príncipes. E um deles, o rei Dário, achou por bem constituir Daniel para fazer parte desse reino como sendo príncipe. Porém, irmãos, havia um destaque de Daniel, era um homem, um jovem ainda, com a luz de Deus, entendendo a sua palavra, a sua vontade, entendendo os desígnios de Deus, não só na vida dele, como tivemos nos capítulos anteriores, dos demais jovens hebreus, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, e também tinha outros nomes, eles. E junto os 4 serviam ao Senhor com dedicação, com veneração, inclinavam os seus corações para aquilo que era de Deus, aquilo que era do céu, mesmo vivendo num reinado totalmente oposto à crença deles, à fidelidade deles, a credibilidade deles, o caráter deles. Eles estavam num lugar sujo, mas Deus guardava eles para eles se manter limpos. Glória a Deus. Da mesma forma, vivemos nos dias atuais num mundo sujo, um mundo que está apodrecendo a cada dia que passa. Os valores sendo invertidos, a mentira falando mais alto do que a verdade, a injustiça entrando em lugares que não poderiam entrar. Mas nós que vivemos para Cristo e vivemos em Cristo e pela fé cremos que vamos morar com Cristo, seja limpo as nossas vestes nesta noite. Vivemos um reino que vai terminar, que vai acabar, que é o reino que o adversário já tomou posse. Quando ele falou para Jesus, se prostrado me adorares, eis aí te darei o meu reino, mais ou menos essa fala. Então, quer dizer, o reino é dele. Tudo que está acontecendo é porque ele vai reinando. Aonde as famílias vão abrindo as portas e as brechas, então ele entra e reina, e para sair, para entrar é uma facilidade muito grande. Esses jovens, eles poderiam ceder tudo que estava acontecendo no reinado onde eles conviviam, no palácio, como príncipes, como presidentes, como jovens. Mas lá nos capítulos principais, no primeiro capítulo, Samuel, aleluia, eles se entraram num jejum e fizeram uma consagração diante de Deus, e a partir daquele momento o Senhor olhou com os olhos de misericórdia sobre eles e guardou eles, aleluia, não morreram no fogo, na fornalha, aleluia, no capítulo 3, adorando a estátua de ouro, que é os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente, porque junto com eles tinha uma 4ª pessoa, aleluia, já representava Jesus Cristo ali entre eles. Glória a Deus, aleluia. E aqui, irmãos, o resumo do assunto, como todos viram, quando entra a inveja, os ciúmes, entrou neles uma inveja, porque Daniel, ele se distinguiu, ele sem ele querer se mostrar, ele sobressaiu sobre aquelas pessoas. Então os homens que não tinham o reino de Deus, mas viviam num reino ali humano, eles não perceberam que Daniel era um jovem especial e que o Senhor podia abençoá-lo, e através dele o reino de Dário e de Ciro e os outros reinos
poderiam ser muito mais abençoados do que já estavam. Porque, aleluia, estavam aqueles homens de Deus ali junto, era por isso que a misericórdia de Deus ainda estava perante o reinado de Dário, de Ciro e os outros reinados, Nabucodonosor e os demais, aleluia, que aqui estavam escritos no livro de Daniel, mas eles não se aperceberam, eles ficaram com inveja, ciúmes, e o primeiro passo deles é o seguinte: vamos achar erro em Daniel, ele fazendo algo errado nesse reino que nós vivemos aqui, nesse reino do reinado de Dário. Mas eles não acharam. Diz aqui, ó. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino onde eles estavam. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Glória a Deus. Eles queriam prejudicar Daniel, mas eles mesmos confessaram: não vai dar. Porque ele trabalha certo, ele cumpre, aleluia, na sua posição como príncipe. Ele auxilia e ajuda os presidentes, os prefeitos, como está escrito aqui, os demais, que ali, os governadores, os capitães. Então nós vamos fazer o seguinte: já que nós não achamos defeito nele, ele trabalhando de forma errada nesse reino, vamos ver se ele erra, aleluia, trabalhando no outro reino. Glória ao nome do Senhor. Então vamos falar com Dário, vamos coagir o rei Dário, vamos todos juntos, o conselho, com todos juntos, presidentes, prefeitos, capitães, governadores, tomar um conselho a fim de estabelecer um edito real, que esse mandamento ninguém podia mudar, ninguém podia alterar. Durante 30 dias, aleluia, mesmo que Daniel fizesse tudo certinho no seu reino, Dário, mas por 30 dias ele não podia adorar nenhum Deus, falar com nenhum Deus, fazer nada a respeito do reino de aonde ele acreditava. E aí disse assim, ó: por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões, sem misericórdia. Tem ser humano que não tem misericórdia. Ele quer maldade, ele vê maldade, ele inspira maldade, ele acorda com maldade, ele vive na maldade, ele sente maldade, inveja, ciúmes, vingança, ira, aleluia, às vezes com alguém da própria família, às vezes alguém do próprio trabalho, às vezes alguém dentro da própria instituição, aonde ele congrega, onde ele serve a Deus, mas não dá para servir a Deus com vingança, com ira, com ódio. Aleluia, aleluia. Mas aqueles homens estavam fazendo tudo errado, mas a toda ação existe uma reação. A ação deles era maldade, a ação de Daniel era bondade, a ação deles era ciúmes e inveja. A ação de Daniel era amor, respeito, cumpria no seu reinado de Dário todos os seus compromissos, mas não deixava de 3 vezes ao dia orar ao Senhor, buscar o reino de Deus. Não sabemos o que Daniel orava, mas temos, aleluia, certeza absoluta: Senhor, olha só a maldade que eles estão comigo, Senhor. Não tenho feito nada, não fiz nada de mal. Quando foram falar para o rei Dário o que queriam fazer por causa de Daniel, até o rei Dário se sentiu penalizado. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por o salvar. Irmão, trabalhe de dia e de noite para o bem do próximo. Sempre. Dário via em Daniel algo especial. Deus vai colocar nos olhos de alguém, aleluia, aleluia, para favorecer você que está aqui ouvindo essa palavra. Alguém vai começar a te olhar com bons olhos a partir desta palavra. Glória a Deus. Aqueles homens foram juntos, alguém disse: ó rei, sabe, ó rei, ó,
que é uma lei dos medos e dos persas, tem um edito ordenança que o rei determine, o rei pode mudar. Tem que permanecer os 30 dias. Se fosse um ano, era um ano. Se fosse uma semana, era uma semana. O senhor assinou que era 30 dias, não pode mudar essa lei durante 30 dias. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançou Daniel na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, teu Deus, a quem, Dário sabia, tu continuamente serves. Irmãos, olha a fé que estava em Dário, o rei. Olha a fé que Deus colocou naquele homem. E o Deus, aleluia, teu Deus, a quem você serve a Ele todos os dias, Ele te livrará. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. E hoje o Senhor se afirma. Por mais que você entra dentro da cova, por mais que coloque uma pedra tampando, por um período de um dia, de uma semana, de 30 dias, de um ano, de 10, de 20, não tem problema. Os leões, a minha ordem é para eles não te matar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o rei selou com o seu anel, precisava selar no edito. E os seus grandes selaram ali, aleluia, na boca da cova, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se e ficou triste, aflição de alma, não comeu, não teve música, instrumentos, nada, o sono, ele perdeu o sono. E pela manhã cedo já se levantou e foi com pressa, lá na cova. E chegando-se à cova, chamou a Daniel com voz triste. Já não tem mais nem os ossos de Daniel. O Daniel que eu esperava constituir ele perante todos os príncipes, prefeitos, capitães, e todos eles, não vai ter mais nada. Os leões com certeza estavam com fome, não vai ter jeito. E chamou com grande, aleluia, chamou com voz triste, aleluia, e disse assim: Daniel confessou novamente: servo do Deus vivo, tal seria o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos leões. Aí já é uma pergunta, porque a fé de Dário já não era mais a mesma, mas a fé de Daniel era. Se os meus companheiros entraram na fornalha de fogo ardente e saíram intactos, não foram mortos, aleluia, não aconteceu nada com eles, o que essa meia dúzia de leãozinho aqui que vai fazer? Não vai fazer nada. Eu vou entrar confiando em Deus, vou ficar com os leões confiando em Deus e vou sair da cova confiando em Deus. Aleluia. E veio a resposta lá de baixo. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Era uma honraria ao rei naquela época. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, o meu trabalho lá no reinado estava tudo certo, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Por certo, a cova era muito profunda, não tinha uma escada, não tinha nada, não dava para Daniel fugir. Dentro do ambiente, numa noite, a cova tampada, os leões em volta, só Deus sabe, e Daniel, o que aconteceu ali dentro. Irmão, tem cova que nós entramos, que é só nós, os leões e Deus. Glória a Deus. O esposo não pode entrar, a esposa não entra, os filhos não entram, o ministério não entra. Tem situações na nossa vida que a prova é nossa, é nós que temos que enfrentar o inimigo, os invejosos, os ciumentos, os prefeitos do orgulho, os presidentes da soberba, os capitões da ira, aleluia. E nós, aleluia, às vezes temos que é só nós, o Senhor permite que é só nós
ti como Glória a rei Deus. e é proclamado nesta manhã. Daniel, Glória a servo Deus. do Deus Altíssimo, Aleluia. é aberta a cobra agora. Glória a Olha Deus. para cima, a luz de Jesus Cristo. Glória a Deus. Fala contigo agora por esta palavra. Dar seria. E o teu Deus te guardaria na cova. Responde agora na comunhão. Está Glória a vivo. Deus. O leão te matou. Saia fora agora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Por trazido do Glória a coração, Deus. há uma reação. Toda atitude, aleluia, existe um retorno. O bem e o mal. Isso é fato. Ninguém muda. Ninguém altera esse dito. Não dá para alterar. Tudo que fazemos, aleluia, existem as consequências. E isso não está escondido de ninguém. Todos nós sabemos. Então ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, eles já eram todos mortos, a geração toda, para não ficar ninguém, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, esmigalharam até os seus ossos, todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Um homem, um rei, fala, a paz vos seja multiplicada. Você não acredita? Eu acredito. Que foi Deus que falou na boca daquele homem. A paz vos seja multiplicada. Aí ele disse, da minha parte. Eu sendo rei nesse momento, da minha parte, eu faço um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aí ele confessou, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, o seu reino. Glória a Deus. Aleluia. O meu reino vai acabar. Vai vir Ciro, vai vir os outros, o meu tempo de vida tem validade. Mas esse reino que Daniel acredita, esse daí não pode ser destruído. Glória a Deus. O seu domínio é até o fim. Esse Deus livra, esse Deus salva, esse Deus opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Porque eu vi que Daniel, ele livrou do poder dos leões. Tem leão aí, né, irmão? Tem leão aí. Tem leão na mente. Tem leão nos sentimentos. Aleluia. Às vezes entramos em umas covas, aleluia, que nós nunca imaginamos estar. Tem leão nas nossas imaginações. Tem leões nos nossos sonhos. Tem leões nos nossos pensamentos. Tem leões nas frustrações que acontecem na nossa vida. Daniel podia falar, pelo amor de Deus, Senhor, te sirvo. Oro 6 vezes por dia. Aleluia, eu ajoelho lá na janela para a banda de Jerusalém e falo contigo. Meus companheiros foram jogados lá no forno, Senhor. Eles saíram, mas Deus, eu não tenho culpa. Eles não acharam defeito em mim no reinado do meu trabalho. Agora eles querem achar defeito em mim no reinado do meu trabalho para ti, Senhor. Ele podia falar, Senhor, agora eu estou frustrado. Vou ser lançado, vou morrer. Aleluia, minha vida eu não tenho, aleluia, por preciosa, igual Paulo disse, por certo, ele tinha isso dentro do seu coração também. Mas, Senhor, não, ele não falou. Senhor, se é para entrar na cova, eu vou entrar na cova. Eu tenho certeza. Se meu dia não chegou, esses leões não vai me matar. Os leões não vai te matar. Às vezes que tem leões grandes aqui. Não tem remédio, não tem tratamento, não tem conselho, não tem nada que possa tirar esse leão da tua mente. É de dia, é de noite, é nos meios de comunicação, é uma tentação que quer te matar a tua alma, é o leão do adultério,
não aceitamos tantas coisas, colocamos defeito em tudo, nada está bom, nada está certo, é os leões. Mas hoje Deus avisa, por mais que Deus não mate os leões, mas dessa cova nós sairemos com vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, vem aqui, ó, vocês viram? Vamos matar todos esses leões. Cala com os leões, não vai ter mais a cova. Não, a cova continuou, os leões continuou, mas a ação teve a reação. A ação de inveja, a ação dos ciúmes, a ação da mentira, teve a reação do quê? Morte. É uma pena, é uma pena. Estavam do lado de um homem de luz, que estava ali refletindo a palavra de Deus sobre a sua cabeça, mas não viram. O ciúmes foi mais alto. O leão lá dentro era muito menor do que o leão que estava na mente deles. Ouvi só um pouquinho mais. O leão na mente deles era muito maior do que o leão físico. O leão deles era o leão da inveja, o leão dos ciúmes, o leão da vingança, o leão da mentira. Os leões, aleluia, no sentimento deles, estavam matando eles por dentro, sem eles perceberem. O leão físico não fez nada para Daniel, mas os leões imaginários que dominou eles, estavam matando eles mesmo. Eles imaginando que iriam matar Daniel. Irmão, irmã, seja qualquer tipo de leão, espiritualmente falando, e da forma que você compreende essa pregação nessa manhã, e aonde essa palavra chegar, ela vai te encontrar, e da cova ele vai te tirar. Leva para casa, seja forte, seja fiel, serve a Deus continuadamente, não é de momento. Só vem na igreja quando precisa, só ora quando precisa, só busca quando precisa. Quando não precisa, tem compromisso no shopping, tem compromisso na viagem, tem compromisso para dormir, tem compromisso com a família, tem compromisso porque tá bom. A coisa aperta, eu vou na igreja, eu vou ver para não, hoje eu vou congregar, eu preciso ver para. Não, irmão, não é aqui provisório. O Senhor quer que nós os sirvamos. Servir a Deus não é só vir na igreja. Servir a Deus era igual o caráter que tinha Daniel. Era lá no reino, no trabalho dele, do lado dos presidentes, dos príncipes. Aleluia, aleluia. Ele trabalhava e fazia tudo correto. Irmão, o Senhor quer ver você crente aqui dentro, mas crente lá fora também. A palavra de Deus seja louvada. Amém. Nós agradecemos a Deus de oração. Amém. Santo Deus, nosso querido irmão Alex pregou tudo, irmãos. A nossa querida Irmandade saiu alimentado deste culto, irmão. Um culto glorioso, aonde todos comeram, né, irmãos? Comeram espiritualmente. Vamos deixando aqui, né, irmãos, os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Fiquem todos com Deus.